Fala, meus amigos, voltando agora com questões de outras bancas, essa daqui da VUNESP. A VUNESP tem questões boas de direito e processo do trabalho, gosto bastante dessa banca, não é só copia e cola, é uma banca um pouco mais inteligente, digamos assim, nas suas questões. Então vamos lá, ó. Nos termos da CLT, aqui nós vamos utilizar principalmente ou basicamente o artigo 8º da CLT, que fala de integração das normas. O que significa integração das normas? A gente sabe que as normas trabalhistas são muito antigas, a CLT, na sua maioria, ela é muito antiga, ela é de 43, então a gente precisa aqui integrar, utilizar outras normas para complementar a legislação trabalhista. Nós temos que interpretar essas normas também. Então a gente vai utilizar basicamente o artigo 8º da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista para falar das súmulas, dos TRTs e do TST. Isso vai ser bastante utilizado aqui. Então, ó, nos termos da CLT, o que eu tenho aqui? Vou colocar o parágrafo 3º também. Ó, as súmulas, deixa eu trocar de cor, as súmulas do TST não podem restringir direitos legalmente previstos. Ó, as súmulas não podem restringir direitos legalmente previstos. A súmula, ela serve para interpretar e não para restringir o que está previsto em lei. Da mesma forma que a súmula não pode criar um direito que não está previsto em lei. Na verdade, eu tenho que interpretar e aplicar. A súmula serve para interpretar e aplicar a legislação, e não para restringir um direito que foi criado pela lei, e não também para criar direitos. Claro que não, criar direitos é uma função do legislativo e não do judiciário. Então vejam que quando a gente fala que as súmulas não podem restringir direitos legalmente previstos, eu estou olhando aqui de acordo com o parágrafo 3º do artigo 8º da CLT. Olha que o direito civil será fonte subsidiária supletiva. Não, não é o direito civil apenas, é o direito comum. Eu posso ter outras normas que não sejam do direito civil sendo aplicados. Então, o artigo 8º da CLT fala que o direito comum vai ser aplicado aqui de forma subsidiária. Depois, B, as súmulas do TST podem criar direitos não previstos em lei? Não, de forma nenhuma. O TST e os tribunais regionais do trabalho não podem criar direitos. A função deles, como eu falei, é interpretar e aplicar. Então não é para criar direitos não previstos em lei. É o legislador, representante do povo, que tem que criar as normas, ok? Então, não existe, por exemplo, uma indenização numa determinada situação. Não pode a súmula criar esta indenização. Um bom exemplo é a indenização que está na súmula 291, quando você retira as horas extras daquele empregado. A súmula 291 fala no pagamento de uma indenização. Isso não está previsto em lei. O TST que criou da cabeça dele. Claro que para concurso a gente vai aplicar essa súmula 291 de supressão de horas extras, mas tecnicamente a gente sabe que ela não está prevista em lei, ok? Depois, as súmulas dos TRTs devem interpretar a lei de acordo com os costumes locais. Ó, não apenas súmulas de TRTs, do TST também. E a interpretação de acordo com os costumes locais, ele está aqui falando na Justiça do Trabalho como um todo. A Justiça do Trabalho como um todo, na hora de aplicar a legislação, deve interpretar a lei de acordo com os costumes locais, os usos e costumes, como nós falamos ali. Então não são só súmulas dos TRTs. E as súmulas dos TRTs podem criar obrigações não previstas em lei? Não. Vejam que súmula do TST não pode, súmula dos TRTs também não. A Justiça do Trabalho não serve, num primeiro momento, para a criação de normas. Não, é a aplicação de normas. Por que eu falei num primeiro momento?
Porque a gente tem aquelas funções típicas dos três poderes e as atípicas. Então, Poder Judiciário, função típica, aplicar a lei, interpretar e aplicar a lei. Atipicamente, excepcionalmente, a criação de normas, mas não é este caso aqui. Pelo artigo 8º da CLT, não cabe a criação de direitos não previstos em lei. Tá bom, galera? Muito cuidado com esses temas da reforma trabalhista, apesar de já ter ali 5 anos e um pouquinho, é sempre importante nós estudarmos e aplicarmos essas normas que foram alteradas, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Um abração.